Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. É bom vê-lo novamente e fico feliz em saber que Teherã está mais tranquila hoje. Muito obrigado pelo convite, Glenn. É sempre um prazer participar do seu programa. Sim, estou em casa e as coisas estão tranquilas, mas o regime israelense tem massacrado libaneses hoje. Eles têm bombardeado várias cidades indiscriminadamente, em violação ao acordo de cessar-fogo, embora Trump diga que isso não faz parte do cessar-fogo. Mas o primeiro-ministro do Paquistão afirmou muito claramente e tuitou que o Líbano faz parte do cessar-fogo. Como o regime continua com o massacre e atacando pessoas comuns, os iranianos lançaram mísseis e fecharam novamente o Estreito de Hormuz. Então não está claro para onde as coisas vão, se continuaremos sofrendo ataques aéreos do regime israelense ou não. Acho que isso provavelmente vai continuar, e teremos que ver o que os americanos farão. Sim, eu deveria ter dito que estamos gravando isso hoje, no dia 8 de abril. E você estava dizendo, antes de começarmos a gravar, que enquanto falamos, mísseis iranianos estão agora voando em direção a Israel em resposta à violação do acordo de cessar-fogo por parte de Israel. Mas acho que um bom ponto de partida seria: quais são os termos reais? Porque acho isso bastante extraordinário. É uma questão tão importante. Quero dizer, o mundo inteiro está, envolvido nessa guerra contra o Irã. E estamos vendo, o Wall Street Journal dizendo uma coisa, a Reuters dizendo outra. Quero dizer, quais são os termos reais e por que é tão difícil obter uma resposta clara sobre isso? Bem, primeiro, os Estados Unidos disseram que o Irã deveria se render. Rendição incondicional, pelo menos foi o que Trump exigiu, como na guerra anterior de 12 dias. Depois, isso evoluiu gradualmente para o plano de 15 pontos, que o Irã rejeitou. Em seguida, o Irã começou a desenvolver seu próprio plano, que o Conselho Supremo de Segurança Nacional entregou ao líder, Ayatollah Sayyid Mujtaba al-Khamenei, e ele fez algumas alterações. Eles finalizaram um plano e o enviaram ao Paquistão. No fim, Trump concordou que esse seria o marco para as negociações. Agora, isso não significa que teremos paz. Não significa que os Estados Unidos aceitarão esses 10 pontos, mesmo sendo muito razoáveis. Mas os Estados Unidos, sendo um império e um extremamente arrogante, é muito difícil imaginar que eles capitulem e aceitem os direitos de uma nação. Então, minha opinião pessoal é que ou vamos voltar à guerra, ou, bem, isso seria difícil para os Estados Unidos por vários motivos. Um deles é que há muita pressão interna nos Estados Unidos. É por isso que Trump aceitou isso em primeiro lugar, o acordo com o Irã. E também há muita pressão internacional sobre os Estados Unidos. E lembrem-se, o Estreito de Hormuz, neste momento em que falamos, está fechado. Além disso, eu estive na guerra há muitos anos, então não posso dizer que sou um especialista em assuntos militares. Pensei de volta aos anos 1980, quando fui voluntário, mas isso foi há muito tempo. O equipamento dos estadunidenses precisa permanecer na região, e o Golfo Pérsico fica muito úmido e quente. Eles também têm tempestades de areia em toda a Península Arábica. Se bem me lembro, nas guerras passadas contra o Iraque, as Forças Armadas dos Estados Unidos sofreram muitos danos e tiveram que gastar literalmente centenas de bilhões de dólares para consertar todos os caminhões, aviões e todo o resto. Desta vez, eles nem estão bem protegidos, porque suas bases foram destruídas e foram enviados às pressas para a região. Era para ser uma guerra muito curta, em que derrotariam facilmente o Irã. Então, acho que será muito difícil para os Estados Unidos manterem essa força na região, sem que isso se torne um fardo maior e mais complicado a cada dia que passa. Ainda assim, os iranianos estão se preparando para o pior, porque já negociamos com os americanos 2 vezes e vimos como ambas as tentativas de negociação terminaram.
Enquanto estávamos negociando, eles lançaram uma guerra de 12 dias, um ataque relâmpago. Então, no mês passado, novamente, estávamos negociando, fazendo progressos, e eles lançaram outra guerra. Portanto, não é como se os iranianos fossem ter alguma confiança nas próximas negociações. E enquanto falo, os israelenses estão fazendo tudo o que podem para impedir que a paz se espalhe. Esses ataques cruéis ao Líbano, simplesmente massacrando mulheres e crianças. Centenas foram assassinadas nas últimas horas. É simplesmente inacreditável. Isso está sendo feito para impedir que o cessar-fogo funcione. E Trump, ao mudar sua posição, ao dizer que o Líbano não faz parte disso, está mostrando tanto sua própria fraqueza, quanto nos mostrando que devemos estar preparados para uma guerra renovada, apesar das dificuldades que isso traria para os Estados Unidos. Sim, então Joe Kent estava publicando um vídeo dele mesmo em que argumentava que se os Estados Unidos querem que esse acordo de paz funcione, precisam encontrar uma forma de conter Israel. O argumento dele era que Israel fará tudo o que for possível para atrapalhar ou impedir essa paz. E, novamente, isso não chega a ser uma teoria da conspiração, porque, se você acompanhar a mídia israelense hoje, eles estão quase devastados. Eu também vi um vídeo de pessoas como Mark Levin, não em Israel, claro, mas quase tremendo de frustração com a possibilidade de o cessar-fogo ter sido aceito. Tenho certeza de que eles estão levando muito disso em consideração. Tenho certeza de que eles estão sentindo muito prazer com o bombardeio das cidades libanesas e o massacre de mulheres e crianças, porque é assim que eles realmente são. E é exatamente isso que Netanyahu está fazendo. Ele está tentando destruir o cessar-fogo, mas também quer matar pessoas para que o público israelense lhe dê mais liberdade, porque esta é uma sociedade genocida, como vimos nas pesquisas. Eu também estive assistindo a esses vídeos vindos do Líbano hoje. Aparentemente, o país foi bombardeado sem parar o dia inteiro. E os vídeos mostram áreas residenciais, apenas homens, mulheres e crianças sendo massacrados. Para todas as pessoas que dizem estar aliviadas com o cessar-fogo, é muito estranho que mais delas não estejam se manifestando contra isso, porque isso, bem, como era de se esperar, está destruindo o cessar-fogo. É uma violação do cessar-fogo. Bem, Glenn, desculpe interromper você pela segunda vez, mas por que eles diriam alguma coisa? Quer dizer, o Trump vem dizendo há algumas semanas que vai obliterar o Irã. Recentemente, ele tem dito que vai levar o Irã de volta à Idade da Pedra. E há menos de 48 horas, ele disse que vai apagar a civilização iraniana da face da Terra. Você viu algum grande jornalista ocidental se manifestar indignado com a ameaça de realizar o maior holocausto da história humana, de longe? Você viu algum ocidental, mesmo opositor do Trump? Você viu o Washington Post, o Guardian, ou algum desses veículos progressistas da grande mídia? Ou sabe, liberais ou conservadores, qualquer um do mainstream? Algum deles expressou indignação, dizendo, você quer cometer, sabe, você viu o New York Times publicar uma grande matéria envergonhando Trump e chamando de criminoso de guerra? Não, porque para o Império, todos nós não valemos nada. Somos todos Amaleque, assim como para os sionistas. Somos todos Amaleque. Somos subhumanos. Subhumanos para aqueles jornalistas que têm 2, 3 milhões de seguidores, centenas de milhares de seguidores, mas que não disseram nada. Então, por que eles ficariam indignados com o massacre de mulheres e crianças libanesas? Na verdade, o que eles vão tentar fazer é justificar isso. Você verá em reportagens ocidentais que esses são redutos ou bases do Hezbollah, embora eles sempre tenham sabido que o regime israelense aplica a doutrina da Ria. Em outras palavras, arrasar a cidade, assim como cortar a grama em Gaza. Dahia é o sul de Beirute. Eles querem dizer, você sabe, destruir tudo.
E cortar a grama significa arrasar Gaza. Essa é a política declarada. Mas nenhuma dessas revistas ocidentais diz nada, porque não tem bússola moral. Quando digo que o Ocidente é governado pela classe Epstein, é exatamente isso que quero dizer. A mídia pertence à classe Epstein. Esses são apenas trabalhadores da mídia a serviço da oligarquia. E os governos também pertencem à classe Epstein. Caso contrário, que pessoa em sã consciência assistiria a esse massacre sem se indignar? Acho que esse é um ponto justo. Vi uma reportagem da BBC em que eles supostamente entrevistaram um iraniano em Teherã, que argumentou que, bem, sabe, se os Estados Unidos destruíssem todas as usinas de energia, pontes e até lançassem uma bomba nuclear em Teherã e acabassem com tudo, acho que, sabe, ainda seria melhor do que viver sob esse governo. Desculpe, regime. E isso é meio que, acho que isso é importante, porque não é como se essa mentalidade genocida se limitasse apenas ao Trump. É algo que se vê muito a lesso, o que é meio assustador. E além disso, é algo muito autodestrutivo para o Ocidente, pode-se dizer, porque todo o Ocidente político baseia sua legitimidade nessa narrativa humanitária, liberal e democrática. Então, quando, por outro lado, você passa da legitimidade a ações contra a civilização iraniana, acaba provocando também uma crise de legitimidade interna. Mas eu queria perguntar, esse cessar-fogo deve estabelecer os termos para as próximas 2 semanas. Durante essas 2 semanas, as negociações precisam continuar em direção a algo mais concreto. Algo que impeça Trump de simplesmente tuitar algo daqui a 20 minutos e, essencialmente, tirar o Líbano do acordo. 2 semanas são suficientes? Você acha que algo realmente pode sair disso ao final dessas 2 semanas? Acho que, se as coisas correrem muito bem, as 2 semanas serão prorrogadas e talvez eles cheguem a um acordo sobre algumas questões menores ou mais fáceis de resolver. Não acredito que teremos um acordo com os Estados Unidos sobre os 10 pontos que o Irã incluiu no plano, porque não é assim que os Estados Unidos funcionam. É um império arrogante, e Trump é o mais arrogante dos imperadores arrogantes do império. E além disso, Trump ele é completamente imprevisível. Ele diz uma coisa hoje e outra amanhã. Diz uma coisa de manhã e o oposto à tarde. Diz algo em uma frase e se contradiz na seguinte. Então, não invejo aqueles que vão negociar com os Estados Unidos, direta ou indiretamente, ou transmitindo mensagens de um lado para o outro. Mas o que penso agora é que a grande questão é se veremos uma retomada dos combates entre o Irã e os Estados Unidos nas próximas semanas. Mais uma vez, tenho certeza de que os iranianos estão se preparando, neste exato momento, para mais derramamento de sangue e novos ataques. Mas acredito que será, como disse antes, difícil para Trump reiniciar essa guerra, porque ela já é muito impopular. Não levou a lugar nenhum, e não há absolutamente nenhum sinal de que o Irã tenha se enfraquecido. That Iran has grown any weaker. For 40 days, the Iranians have been firing missiles day and night. Há 40 dias, os iranianos vêm disparando mísseis dia e noite contra o regime israelense, contra os Dasnuzimps, mísseis e drones, contra ativos norte-americanos no Golfo Pérsico e contra procuradores cúmplices na guerra. Não há limite para as capacidades do Irã nos próximos meses. Pelo que entendo, o Irã possui muito mais mísseis e drones do que qualquer um pode imaginar. Já discutimos isso antes. O Irã vem se preparando para esta guerra há 25 anos e está muito confiante em suas capacidades e no fracasso daquela operação que pretendia roubar o urânio iraniano. Acho que isso também aumenta a pressão sobre Trump. Portanto, por uma série de razões, acredito que será difícil para ele reiniciá-la. Mas, novamente, o Irã não vai correr riscos, vai se preparar. Bem, é possível que a guerra assuma uma forma diferente se os Estados Unidos quiserem sair e, essencialmente, entregá-la aos países do Golfo ou a Israel.
É possível que elas transformem apenas em uma guerra entre Irã e Israel. Eles podem dizer, bem, o Líbano não faz parte do cessar-fogo, e o Irã responder, então Israel também não faz parte do cessar-fogo. E tudo passa a ter um formato diferente. Porque eu também vi um relatório, pouco antes de entrarmos, dizendo que um caça Mirage dos Emirados Árabes Unidos aparentemente estava atacando um alvo iraniano, instalações petroquímicas, acho que na ilha de Lavan. E sim, então, também vi algumas declarações vindas dos Emirados dizendo que queriam reparações do Irã. Não tenho certeza do motivo pelo qual eles gostariam de manter essa guerra em andamento. Eles são muito vulneráveis, especialmente se os Estados Unidos não quiserem mais ter um papel de liderança. Mas é possível que isso se torne uma forma dos Estados Unidos se retirarem e entregarem as coisas aos países do Golfo e aos israelenses. To the Gulf states and the Israelis? Well, the Persian Gulf regimes are not in a position to fight Iran. Bem, os regimes do Golfo Pérsico não estão em posição de lutar contra o Irã. E se o fizerem, bem, como eu disse antes, estamos caminhando para um clima mais quente. Você já esteve em Teherã? Temos montanhas cheias de neve neste momento. Mas se não houver eletricidade, o verão ficará muito quente. E será difícil dormir à noite nesse calor se você não tiver o ventilador ou o ar-condicionado ligado. Nos Emirados, se eles perderem a eletricidade, se perderem sua infraestrutura crítica, todos terão que partir. O mesmo vale para o Kuwait e o Catar. Todos os ativos desses regimes estão bem na costa. São desertos. Na verdade, o Iêmen, o Iraque e o Líbano têm florestas. And Iraq and Lebanon have forests, they have, forest seasons. Eles têm florestas em algumas estações, mas esses países são desertos. Tudo o que têm é petróleo e gás, e dependem totalmente disso para sua economia. Todas as suas instalações ficam bem em frente ao Irã, não estão no interior. Esses países são pequenos, exceto os sauditas. Então, se quiserem entrar em conflito com o Irã, acho que seria o fim desses regimes. Acabaria muito rapidamente. Os Emirados deveriam se lembrar de que não são tão importantes e saber qual é o seu lugar. O Irã controlará o Estreito de Hormuz. Portanto, se os Emirados quiserem lutar, o Irã os atacará e não permitirá que usem o Estreito de Hormuz. E provavelmente a família governante deixaria de existir em poucos dias. O mesmo vale para os outros. Então, não os vejo em posição alguma para confrontar o Irã. Em relação ao regime israelense, isso é bem possível. Se o Irã atacar por causa das violações e do massacre de mulheres e crianças no Líbano, o regime israelense pode retaliar. E como o regime israelense conta com o apoio americano, os americanos ajudam a reabastecer os jatos israelenses, teremos que ver qual papel os Estados Unidos quererão desempenhar em tudo isso. Isso pode novamente levar a um confronto entre Irã e Estados Unidos. Mas já tivemos o Irã e o regime israelense se atacando antes. Foi a Guerra de 12 dias. E temos visto isso nos últimos 40 dias. Os iranianos estão mais do que preparados para continuar fazendo isso, atacando repetidas vezes até que parem. Mas então o Estreito de Hormuz permanecerá fechado. The Strait of Hormuz will remain closed. And then the world will recognize that it is the Israeli regime. E então o mundo reconhecerá que é o regime israelense que está conduzindo seu povo, suas sociedades e seus países rumo à catástrofe. Netanyahu e os sionistas estão empurrando o mundo para uma depressão global. Ao violar o cessar-fogo, massacrar pessoas no Líbano e reiniciar a luta, eles estão bloqueando a normalização do fluxo de petróleo, GNL e fertilizantes. Assim, a pressão aumentará sobre Trump e o regime israelense. Por exemplo, a Índia, cujo governo tem sido próximo do regime israelense. Acredito que eles sabem muito bem para onde sua economia está indo e quem é o responsável. Então, será que os indianos continuarão a demonstrar o mesmo tipo de apoio depois de tudo que o regime israelense fez à sua economia? Quem sabe? After all the Israeli regime has done to their economy, who knows? Bem, eu vi o Pete Hegseth fazendo um discurso. Bem, ele faz muitos discursos, mas me pareceu um grande esforço para vender essa guerra como uma vitória. Ele disse que os iranianos estavam implorando por esse acordo e começou a listar todas as pessoas que eles haviam matado, como uma forma de retratar isso como uma vitória.
Mas isso me fez pensar na pressão que o Trump deve estar enfrentando, porque ele precisa vender isso como uma vitória, como você disse. Inicialmente, ele argumentou que o único resultado aceitável seria a rendição incondicional do Irã. Mas agora, de repente, iranianos e americanos voltarão a se reunir para negociar. Mas em vez de negociar o enriquecimento iraniano, mísseis balísticos, parcerias regionais, eles vão começar a negociar o controle iraniano do Estreito de Hormuz. É como montar uma cabine de pedágio, basicamente, para cobrar das embarcações pela passagem. Eles vão negociar a remoção de todas as sanções contra o Irã. Vai ser muito difícil para Trump, eu acho, vender isso como uma vitória, quando, veja bem, não é assim que se negocia com um adversário que acabou de capitular. Não faz muito sentido. Então, sabe, não quero menosprezar sua habilidade em enrolar, mas acho que isso vai muito além disso. Sim, chegamos a novos patamares de besteira quando se trata de Trump. Mas acho que o importante agora é que até termos um cessar-fogo real, não vejo a normalização do fluxo de energia da região do Golfo Pérsico acontecendo. E por outro lado, se esses regimes árabes do Golfo Pérsico quiserem agir de forma confrontadora em relação ao Irã, quero dizer, eles vão ter que pagar compensações. Vão ter que pagar reparações pelo que fizeram. Mas se quiserem insistir, then they will be definitely on the losing end. I think after 40 days, when the superpower Acho que depois de 40 dias, quando a superpotência e seu aliado israelense, que é claro, possui todas as mesmas armas que a superpotência, junto com todos os seus representantes na região que os apoiaram diretamente, e outros regimes que os apoiaram indiretamente, como a Turquia e a República do Azerbaijão, que ajudaram os israelenses e os americanos à sua maneira. Os governos. Se os Estados Unidos não conseguiram derrotar o Irã nessas condições e estavam buscando um cessar-fogo, então o que, afinal, os Emirados Árabes Unidos ou o Kuwait acham que vão fazer contra o Irã? Portanto, eles deveriam recuar, manter a calma e aceitar o fato de que perderam esta guerra. Eles foram cúmplices. Ajudaram o Irã a conduzir esta guerra. Mas, novamente, acho que a grande questão é o que vai acontecer no Líbano. O Irã está agora atacando o regime israelense. Então o regime israelense vai continuar atacando o Líbano. Vai começar a atacar o Irã novamente. Não está nada claro se sequer chegaremos a negociações. E se chegarmos a negociações, com o Estreito de Hormuz fechado, não está claro quanto progresso poderemos fazer. Porque, se os Estados Unidos não estiverem dispostos ou não forem capazes de conter seu cão raivoso em Tel Aviv, então acho que não haverá propósito algum nessas conversas. Como você analisa o acordo agora em relação ao cessar-fogo? Porque disseram que não haveria mais ataques ao Líbano, mas os israelenses já estão ocupando o Líbano. Eles estão no Líbano. Nesse acordo, eles vão se retirar ou vão manter suas posições? O que exatamente se espera de cada lado aqui? Eu não sei esses detalhes específicos. Esse é um ponto muito bom. Na verdade, eu perguntei a alguém sobre isso e ele também não sabia. Então acho que isso vai aparecer nos próximos dias. Se eu receber alguma notícia sobre isso, eu te envio para que você possa usar nos seus próximos programas. Mas eu não sei. Essa é uma pergunta muito boa, porque a forma como o Hezbollah tem lutado desta vez é muito diferente da guerra anterior. O Hezbollah tem sido muito mais ágil desta vez, lutando menos como uma força convencional e mais como uma força de comando. Eles têm atingido o regime israelense com bastante força. Então, onde exatamente estão as linhas? So where are the lines exactly? That is a open question. Last time, Hezbollah held back. Essa é uma questão em aberto. Da última vez, o Hezbollah os conteve. E a única razão pela qual os israelenses entraram foi após o cessar-fogo,
quando o regime israelense o violou, e o governo em Beirute estava sob pressão dos Estados Unidos. Devido à falta de um exército forte no sul, o regime avançou depois disso. Desta vez, como o campo de batalha é, como eu disse, um tipo diferente de guerra, e o Hezbollah tem sido muito bem sucedido, não está claro para mim o que um cessar-fogo significaria. A menos, é claro, que signifique que os israelenses teriam de retornar às fronteiras, que são claras, ou ao ponto onde estavam antes desta guerra, o que é mais ou menos claro. Mas eu não sei. Yeah, it just seems extraordinary that this is what's Parece simplesmente extraordinário que seja isso o que está interrompendo todo o cessar-fogo. Porque, novamente, se o primeiro-ministro do Paquistão, que, como sabemos, foi o intermediário, afirma que o Líbano faz parte do acordo, e agora ouvimos do presidente Trump que não faz parte do acordo, ele chamou isso de, abre aspas, confronto separado. Quero dizer, é realmente extraordinário. Deve haver algum documento. É simplesmente chocante para mim que não haja nada a ser dito sobre isso. Mas também, mesmo que fizesse ou não parte, de qualquer forma, seria preciso explicar por que esse bombardeio intenso começou exatamente hoje, no primeiro dia do cessar-fogo. Por que esse bombardeio brutal em Beirute? Quero dizer, só se pode interpretar isso como um esforço para interromper o cessar-fogo. Mas se os Estados Unidos querem o cessar-fogo, por que então não há nenhuma reação contra os israelenses por fazerem isso? Quero dizer, ao menos esperem uma semana até que o cessar-fogo pareça estar se consolidando. Parece um esforço óbvio para desestabilizar tudo. E veja, novamente, é repetitivo o que estou dizendo. E peço desculpas por isso. Mas há alguma condenação vinda da Europa ou dos Estados Unidos pelo bombardeio em massa? Alguém está indignado? Alguma sanção será imposta? Não. Então, o regime israelense pode fazer o que quiser. E é basicamente por isso que os iranianos terão que responder à força com força, porque os Estados Unidos e o Ocidente permitem que o regime israelense saia impune de tudo. Quero dizer, eles têm cometido genocídio há 2 anos e meio. É verdade que o mundo se voltou contra isso. A opinião pública se voltou contra isso. Americanos comuns estão se voltando contra isso. Mas ainda assim, as elites em Washington e em toda a Europa apoiam totalmente o genocídio e os atos genocidas. Então, para o Irã, como é possível negociar com o regime de Trump, em que o presidente muda de posição? Como você disse, o primeiro-ministro do Paquistão afirma muito claramente que isso faz parte do acordo. E este é o primeiro-ministro paquistanês que ouve atentamente o que os americanos dizem. Não quero ser ofensivo nem nada, mas acho que você viu o tweet dele, em que basicamente copiou e colou o tweet americano, postou como se fosse dele, e depois tiveram que alterá-lo. Ficou claro que o texto era um texto americano. Então, quando os paquistaneses são tão profundamente influenciados pelos Estados Unidos, quando dizem que o Líbano faz parte do cessar-fogo, então ele definitivamente faz parte do cessar-fogo. Bem, vamos dar um passo adiante. Isto é, entrar no acordo propriamente dito que está sendo feito. O que chocou grande parte da mídia americana foi o fato de Trump ter aceitado que o Estreito de Hormuz ficasse sob controle do Irã. Ou, mais especificamente, era para ser tanto os iranianos quanto Omã co-administrando o Estreito? Ou pelo menos, ambos podendo cobrar algumas taxas pelo uso do estreito. Isso é uma tentativa de estabelecer algum tipo de arranjo coletivo de segurança ou econômico, em vez de deixar apenas o Irã fazê-lo. Ou isso fazia parte de um compromisso? Porque eu entendo por que o Irã reivindicaria isso, se quiser reparações pelo que foi feito contra ele. Mas Omã, trata-se mais de geografia ou de segurança coletiva? Como você interpreta isso? Sense of this? Bem, antes de tudo, Omã tem mantido uma relação muito mais razoável com o Irã. E durante os últimos 40 dias, tenho certeza de que você viu, e seus telespectadores notaram, que o Irã deixou Omã intocado,
mesmo que o país também abrigue bases americanas. O Irã fez isso porque Oman se comportou melhor do que os outros. Tratou-o de forma diferente. E Oman, é claro, é o país que possui o outro lado do Estreito de Hormuz. Seria mais fácil para o Irã se Oman cooperasse com ele em relação ao status e à gestão do Estreito de Hormuz. Agora, como exatamente seria essa relação? O que Oman ganharia com isso? O que o Irã ganharia com isso? And what would Oman get out of this? What would Iran get out of this? That I think is something that will have to come. Acho que isso é algo que terá de surgir das negociações. Mas essas negociações já estão acontecendo. E o parlamento iraniano está preparando uma lei sobre a gestão do Estreito de Hormuz. O interessante é que nunca teríamos seguido nessa direção se os Estados Unidos não tivessem iniciado essa guerra. Não tínhamos planos de assumir o controle do Estreito de Hormuz, mas os Estados Unidos basicamente nos empurraram para isso. E devo dizer, Glenn, que ao controlar o Estreito de Hormuz, o Irã se torna muito mais poderoso do que era antes, especialmente por realmente vencer a guerra. E não estou dizendo que a guerra acabou. Ao vencer a guerra, os iranianos, na minha opinião, se tornaram um país muito mais poderoso. Isso é algo que discutimos antes, talvez há algumas semanas. O Irã é muito mais poderoso hoje, e, na minha opinião, os Estados Unidos são uma entidade muito mais fraca do que eram antes. Acho que os países do sul global verão isso como um grande sinal de fraqueza dos Estados Unidos. Esses são países que, quase universalmente, exceto a China, costumavam recuar sempre que os Estados Unidos os intimidavam em relação a comércio e tarifas. Agora, talvez eles se tornem um pouco mais assertivos na defesa de seus direitos. Os indianos, os paquistaneses, os bengaleses, em todo o mundo, na maioria global. Eles foram intimidados, e agora o Irã basicamente disse não aos americanos. Os americanos cometeram os piores crimes contra o país, junto com seus aliados, e fracassaram. Então acho que o Irã se torna muito mais poderoso. Os Estados Unidos, relativamente falando, se tornam muito mais fracos. O regime israelense perde porque não teve sucesso nesta guerra. E seu principal apoiador perdeu muita credibilidade e autoridade. Isso é ruim para o próprio regime. Mas os grandes perdedores também são essas 5 ditaduras familiares no Golfo Pérsico. Eles queriam ter o bolo e comê-lo também. E agora estão com fome e sem bolo. Ontem entrevistei um amigo em comum nosso, Alistair Crook, que estava fazendo o mesmo ponto. Que a aparente vitória do Irã nesta guerra é bastante transformadora para todo o sistema internacional. Não se trata apenas de uma vitória militar sobre o antigo hegemon global, mas também do aspecto econômico disso. Pode-se argumentar que apenas controlar uma parte das exportações de petróleo, alguns dizem que isso pode chegar até 100 bilhões por ano. Não tenho certeza, não verifiquei os números, mas, de qualquer forma, é algo bastante significativo. Sim, não é apenas o dinheiro, mas também, como você disse, a capacidade de enfrentar os Estados Unidos. Esse comércio pode então ser organizado em outras moedas, o que coloca o petrodólar sob pressão. Isso também aumentaria essencialmente o custo de ser um estado de linha de frente americano, vassalo, aliado, ou como quer que se queira chamar. E isso novamente teria ramificações que vão além do Oriente Médio, Europa, leste asiático. Portanto, isso vai ter um impacto enorme. Mas é realmente extraordinário o que aconteceu, e quão tolo foi Trump ao realmente entrar nessa guerra. Quero dizer, quando ele viu todos os ex-presidentes que estavam sob grande pressão para atacar o Irã, mas nunca o fizeram, a ideia de que isso era apenas porque eles não eram tão fortes quanto ele, não tão decisivos, em vez de não serem tão tolos, é realmente impressionante. Mas houve alguns relatos de que foi a China que ligou para o Irã e pediu que aceitassem um acordo de cessar-fogo para encerrar a guerra. Você tem alguma informação sobre isso ou... Do you have any information on this or? I doubt that such a thing is true because Duvido que isso seja verdade, porque
Porque o que era importante para o Irã era que Trump desistisse de seu plano de 15 pontos e reconhecesse o plano de 10 pontos do Irã. O Irã não tem ilusões de que Trump vá se sentar à mesa de negociações e dizer ok, eu aceito. E tudo estará resolvido e seguiremos em frente. Mas isso, eu acho, foi importante. Foi um momento muito simbólico para o mundo inteiro. Acho que marca uma grande mudança nos assuntos globais. Talvez, e novamente, ainda possamos ter uma guerra, mas talvez, de certa forma, se não o mais significativo. Então, um dos momentos mais significativos desde a Segunda Guerra Mundial. Pessoalmente, acho que pode ser o mais significativo dos últimos 40 dias. Mas para Trump fazer essa transição, aceitar isso, é uma humilhação. Não há outra maneira de ver, e isso foi importante para o Irã. Mas, ao mesmo tempo, o Irã não tem ilusões. Neste momento, ele abriu brevemente o Estreito de Hormuz e depois o fechou novamente por causa do que o regime israelense fez. Está lançando mísseis contra o regime israelense e também lançou mísseis e drones contra esses regimes árabes, depois que o ataque foi realizado contra o Irã. Portanto, o Irã vai se preparar caso Trump queira voltar à guerra ou sinta que precisa voltar à guerra. Mas também devo destacar que o Irã vai tratar de forma diferente os países amigos daqueles que cooperaram com os americanos nessa agressão. Então acredito que navios chineses, russos e iraquianos serão tratados de forma diferente dos navios sauditas, britânicos, americanos, canadenses ou australianos. American ships or Canadian ships or Australian ships. Well, just a last question. Given that this war Bem, só mais uma última pergunta. Considerando que esta guerra já se espalhou e que não é apenas uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, como fica evidente com Israel atacando o Líbano, você mencionou anteriormente que algumas fronteiras poderiam mudar nesta guerra. Por exemplo, o Iraque poderia tomar o Kuwait. Bem, quero dizer, não é como se o Irã fosse um mestre de marionetes controlando tudo na região. Ele tem parceiros e aliados regionais, mas eles possuem certa autonomia e seus próprios interesses. Até que ponto podemos esperar que as coisas se acalmem por causa disso? Eu sei que essa é a força motriz, mas você vê outras partes desse conflito continuando? Por exemplo, o Kuwait acabando como território iraquiano? For example, Kuwait ending up as Iraqi territory? Bem, a força do Irã, em parte, está no fato de que ele tem essas alianças. Não há dúvida quanto a isso. O Iraque desempenhou um papel enorme nesta guerra e, em certa medida, libertou-se da ocupação americana. Não totalmente, mas alcançou resultados importantes. O Iêmen também, e claro, o Hezbollah, estão aproveitando esta oportunidade para revidar contra o regime israelense, para que possam recuperar seus países, os territórios ocupados, e alcançar um verdadeiro cessar-fogo, porque o regime israelense vem matando civis libaneses todos os dias, desde o chamado cessar-fogo, assim como faz em Gaza. Portanto, esta é uma força coletiva. Mas o futuro depende desses regimes das famílias árabes. Se esses regimes não permitissem que os Estados Unidos usassem seu espaço aéreo, seu território, seus mares e suas costas, não teríamos tido esta guerra. Os americanos não poderiam travar uma guerra nessas circunstâncias. Teria sido muito mais difícil. E eu não acho que eles teriam iniciado a guerra em primeiro lugar. Se esses regimes repensarem sua política externa e se comportarem como países normais, em vez de conspirar e trazer potências estrangeiras para criar uma plataforma para invasões, se abandonarem essa política, estarão seguros. Nunca mais será como antes. Aqueles bilionários do tipo Epstein nunca mais voltarão aos Emirados e ao Catar, com toda a corrupção pela qual são bem conhecidos. Isso não vai voltar. Felizmente, para eles e para seu próprio povo. Eles podem viver normalmente. Mas, se escolherem um caminho diferente, não acho que seus países existirão no futuro. E então as fronteiras mudarão. Sim, não. Esse é um ótimo ponto. Quer dizer, mesmo que o cessar-fogo se mantenha e um acordo de paz permanente seja alcançado depois disso, o dano já está feito.
Quero dizer, as pessoas se concentram na economia global com a energia e os fertilizantes, tudo isso. Mas para os estados do Golfo vai ser muito difícil, especialmente para o Catar e os Emirados Árabes Unidos, se recuperarem disso, ao que parece. Ainda assim, sinto que mesmo que a paz seja alcançada, as repercussões serão algo com que teremos de lidar por muitos anos. É interessante é uma palavra para isso, mas é algo bastante disruptivo e continuo voltando a esse ponto. É impressionante, considerando o quanto tudo isso deveria ter sido previsível, que eles ainda assim tenham escolhido essa guerra. Mas sim, vamos torcer para que o cessar-fogo se mantenha, embora eu compartilhe do seu pessimismo. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Só mais um ponto final. Eu já disse isso em alguns outros lugares, se não mais. Sabe, não precisava ser assim. Se os americanos não tivessem ouvido os sionistas, não estaríamos nessa situação. E a economia global estaria muito melhor. Foram os sionistas que causaram isso. E veja, dois autores americanos que mencionei antes, eu disse a Flint e Hilary Leverett, não sei se você os conhece. Você leu o livro deles, Going to Tehran? Não, é um livro muito bom, e eu recomendo que as pessoas o leiam. Eles trabalharam na Casa Branca durante o governo George W. Bush, e Flint Leverett se demitiu por causa do Iraque. Mas eles eram pessoas no poder, e escreveram um livro muito bom sobre o Irã. Eu não concordo com tudo que está nele, mas o livro se chama Going to Tehran. Eles foram atacados tanto pelos republicanos quanto pelos democratas e por todos os membros dos think tanks. Foram demonizados e marginalizados. Mas se tivessem sido ouvidos, se aquele livro tivesse sido lido e as pessoas tivessem prestado atenção neles, não estaríamos onde estamos hoje. A essa altura, o Irã e os Estados Unidos já teriam relações normais. Mas os sionistas não permitiriam isso. E embora Hilary Leverett seja judia, ela foi demonizada por causa desse livro. Duas pessoas muito, muito decentes. Pessoas muito principistas. Mas você sabe, é isso que o sionismo faz. É destrutivo, assim como quando bombardearam Beirute indiscriminadamente. Eles bombardeiam tudo em nossa região. E bombardeiam as perspectivas de paz, estabilidade e prosperidade para pessoas em todo o mundo. A crise energética que agora começa a se manifestar é resultado disso. Bem, é um fato histórico importante que, especialmente após os ataques de 11 de setembro, o Irã estava se esforçando muito para melhorar e até normalizar as relações com os Estados Unidos, para realmente trabalhar junto com os Estados Unidos, e tentou fazê-lo muitas vezes. E a Rússia também, aliás. Costuma-se destacar que Putin foi o primeiro a ligar depois dos ataques, e ele viu isso como uma oportunidade de deixar para trás todo o legado da Guerra Fria, no matter story o trabalho. Mas às vezes é não assim como resposta. Sim, e também porque o Irã naquela época, e eu naquela época, acreditávamos na narrativa oficial do 11 de setembro. Achávamos que os Estados Unidos tinham aprendido a lição. Só anos depois, percebi que ignorei muitas pessoas e provavelmente cometi injustiças com algumas delas. Por muitos anos, aceitei a história do 11 de setembro como ela era. Mas, nos últimos anos, minhas opiniões mudaram de forma muito drástica. Vi o documentário do Tucker Carlson e outras evidências. Naquela época, o Irã realmente acreditava que os Estados Unidos tinham aprendido uma lição, que usar extremistas, terroristas e takfiris havia causado tantos danos que eles mudariam. Mas logo vimos Wesley Clark nos dizer que o plano era invadir 7 países em 5 anos. E agora, quando se olha para isso, acho que fica claro do que tudo aquilo se tratava. A única diferença é que em vez de 5 anos, levou 25. E o último país não saiu como planejado. Agora instalamos um líder da Al-Qaeda na Síria. Tenho a sensação de que já vimos esse filme antes. Não gostei dele. Mas aqui estamos novamente. Então parece que as lições não foram aprendidas.
Bem, sei que você está bastante ocupado aí em Teherã, então, como sempre, muito obrigado por dedicar seu tempo. As always, thank you very much for taking time. Áramos Glendiesen. É sempre uma grande honra ser mencionado.